Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Jornal o Globo. Aqui no estúdio da redação, a gente sempre recebe um convidado para trocar ideias, fazer revelações e abrir o coração. Marina Silva, Débora Bloch, Paola Oliveira, Tony Ramos, Thaís Araújo e muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo e no Spotify. Hoje, a minha alegria mal cabe no peito por receber um dos meus maiores ídolos, um patrimônio da nossa música, o cantor e compositor Djavan. Muito obrigada, Djavan, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Maria, é um prazer estar aqui com você e espero que tenhamos uma conversa maravilhosa. Com certeza. Então, vamos começar com o seu novo disco, Improviso, o 26º álbum da sua carreira, que traz 11 composições inéditas e uma regravação. O que eu ouvi ali é puro suco de Djavan, né? A gente vê melodias complexas, harmonias complexas, diversidade de estilos, né? Tem samba, tem R&B, tem baladas e aquelas letras poéticas suas. Mas mais do que tudo é Djavan em sua plena forma, fazendo uma das coisas que você mais sabe falar de amor, né? Falar de amor, falar de vida, falar de relacionamento, falar de vida. Você ficou feliz com o resultado? Fiquei, Maria, porque a cada disco novo que a gente faz é uma alegria imensa, principalmente porque está fazendo de novo. Fazer sempre é que é o desafio maior, né? E mais uma vez eu fiquei muito feliz. Você sabe que o estúdio é um dos lugares onde a minha alegria se expande num grau assim inominável. Eu amo o estúdio porque é o momento da minha vida em que eu estou pleno, botando para fora tudo que eu consegui acumular desde o disco passado até o disco atual. E nesse disco a gente deu muita risada, foi muito, muito interessante. E o processo foi aquele de sempre que você está acostumado? Primeiro você entra naquele estúdio de frente, dentro da sua casa, de frente para aquele seu jardim lindo, né? E aí você compõe as músicas, os arranjos, e só depois vem as letras. Esse processo ou não? Não, eu componho as músicas antes, né? Eu chego no estúdio já com as músicas, com as melodias, a harmonia, junto os músicos para fazer a gravação de base, que consiste em baixo, bateria, um teclado, se houver, etc. Depois vem a outra fase da gravação, que são guitarras, violões, percussão, se tiver também, piano, etc. Depois metais. Bom, aí eu vou fazendo arranjo para metal, para cordas, se tiver cordas e tal. Por último, entra a voz. Aí é quando eu começo a escrever as letras, já sobre aquela base pronta, né? Com tudo já pronto, arranjo e tudo. Aí escrevo as letras e a voz é a última coisa que entra. Aí depois vem o processo técnico, tecnológico, que é mixagem e etc. Né? Isso com uma banda que te acompanha há muito tempo, além dos seus filhos João e Max, é uma gente que já domina muito os seus códigos, você tem muita intimidade, isso para você é fundamental para você poder ficar livre e voar? Sim, porque não é um arranjo, não é uma ideia musical usual, e eu preciso mesmo dessa fluência, dessa fluidez, né? Os meninos estão acostumados, como você falou, com o meu código musical. Então, o entendimento, por mais complexo que seja em algum momento, mas ele é inteligível, porque a gente já está fazendo aquilo já há muitos anos. Perfeito. Você falou, né, do seu último disco foi né, lançado em 2022, e ali, como você me disse na época, era um disco que propunha a felicidade, a esperança, um outro mundo pós-pandemia, né? E agora você propõe o amor, a vida de novo, né? Você está afirmando a vida, o amor, algo que a gente está precisando muito atualmente, que é um desamor por todos os lados, um mundo em guerra em vários lugares do mundo, inclusive no nosso querido do Rio de Janeiro, né? Então, qual a importância? O amor é a coisa mais importante do mundo? Eu acho que ele é o princípio de tudo, é o princípio da vida. Ele é o entendimento entre as relações, entre pais e filhos, entre famílias, amigos. O amor é tudo. Eu acho que tudo que se faz na vida
tem como fundamento o amor, né? As ações que regem o indivíduo, elas estão sendo puxadas pelo amor, porque sem isso não dá para pensar na vida, né? A vida, ela tem que perseguir essa célula vital que é o amor. E você não fala um simples eu te amo, né, Djavan? Você tem todo um jeito seu de falar de amor, como em amor puro, que você diz que todo tempo que resta será da pessoa amada. O amor é, antes de tudo, um grande desafio. Falar de amor é desafiador, porque é impossível você se repetir falando desse sentimento, porque ele é irrepetível. Ele se transforma a cada momento, para cada pessoa. Então, é um desafio constante. E isso me move de uma maneira incomensurável, porque eu sou uma pessoa que carrega esse sentimento naturalmente, porque eu acho que o mundo precisa dele. As pessoas precisam se conectar com o sentimento do amor para viver, para ter uma vida expansiva, uma vida produtiva, né? Sim. Bom, o disco traz a regravação de O Vento, escrita por você e Ronaldo Bastos em 87, né? Quer dizer, gravada pela Gal Costa em 87. A Gal que deu voz às suas músicas assim como ninguém, né? Açaí, Azul. Ela merecia essa homenagem, né? Sem dúvida. Antes de mais nada, uma grande amiga, uma pessoa elegantíssima, uma pessoa maravilhosa e uma cantora expressivíssima, uma cantora que vai fazer falta a vida inteira. Ela gravou 13 músicas minhas, né? E fizemos essa música, O Vento, para ela, né? Vai fazer muita falta a Gal, sempre. Como é que era ela interpretando suas músicas? O que você sentia? Eu sentia quase como uma extensão minha, porque ela entendia perfeitamente tudo, né? Ela entendia as nuances melódicas com a facilidade enorme. E era uma delícia conviver com a Gal. A Gal, quando ela abria aquele sorriso, derrubava tudo que estava em volta. Era incrível. E tem uma música que você compôs em 87 também, a pedido do Quincy Jones, uma melodia, né? Quando Michael Jackson estava fazendo o disco Bad, e você recebeu um telefonema do Quincy Jones pedindo uma música, fez essa melodia, mas acabou que não mandou pro Quincy Jones, e agora você botou letra. Foi isso? Conta essa história. Sim, porque, na verdade, eu não mandei a música em tempo hábil. Eu mandei, eles já estavam mixando, porque eu fiquei na dúvida, mando, será? Mas não levava fé que aquilo fosse, né, frutificar. E aí eu fui para os Estados Unidos, nesse período ele ainda estava mixando o Bad, eu fui para os Estados Unidos, eu estava lá, não me lembro. Sei que com a Flávia e com o Max, meus 2 filhos maiores. E o Quincy promoveu um encontro nosso com o Michael, né, no estúdio. Foi ótimo e tudo. Não falamos disso. Ele já estava com o disco pronto, não adiantava também falar. E eu, depois, quando voltamos, os meninos, pá, você tem que gravar essa música, tem que gravar. E ficaram dizendo que tem que gravar esses anos todos. Eu achando que não fazia muito sentido. Não, eu fiz para ele, não rolou. Então, agora... E continuou, grava. Eu agora resolvi gravar. E é lindo, porque você fala que... Eu fiz uma letra que não tinha, né? Porque a ideia era ele fazer uma letra, né? Mas aí você fala que ele foi, mas não foi, né? Foi, mas não foi. Continua aqui desse legado maravilhoso. Bom, voltando ao amor, eu gosto também, com perdão da redundância, mas que você não romantiza o amor romântico. Assim, você fala das dificuldades, você fala dos mistérios envolvidos, né? Do nada garantido. E aí, nesse caso, acho que o verso da canção Um Brinde, Ir Atrás do Amor é um jazz, serve de ponte entre a incerteza que pode ser o amor e os movimentos não programados do improviso musical que dá título ao seu disco. É por aí? Peguei a mensagem? Lógico, é isso mesmo. E quando eu descobri essa frase, o Ir Atrás do Amor é um jazz, eu fiquei feliz porque é exatamente isso. É uma coisa... Você não tem um porto seguro para chegar. Você está procurando na névoa um porto seguro a vida inteira. É isso que é a busca pelo amor. E é isso que faz dessa busca um desafio tão instigante.
todo mundo precisa ir em busca do amor, ir atrás do amor, né? Nem todo mundo encontra, pelo menos naquele momento que está buscando, pode ser que venha inadvertidamente em outro lugar, mas a busca pelo amor é constante, todo mundo tem que fazer isso. Total. E você costuma usar o lirismo, né, a metáfora como a de se tornar um oceano para se fundir com a pessoa, né? Mas também se apresenta uma coisa prática. Como você já disse, em Amar é Tudo, quando você fala que ninguém pode querer bem sem ralar. Né? E aí você repete agora, com falta ralar, quando você diz, mas tem homem que não sabe beijar, diz a mulher, falta ralar. O amor dá trabalho, né, Djavan? Dá. E essa letra, essa música especificamente, isso é uma observação dos jovens, dos adolescentes, que tem em casa, que tem em tudo que é lugar. Que como sabemos, a mulher ela desenvolve um pouco na frente do homem. Uma menina de 15 anos já tem uma evolução sentimental, sei lá, à frente do rapaz, do homem. Amadurece mais cedo. Mais cedo. Mulher, né? E essa música fala de uma menina de 15 anos que namora um menino de 18, né? E, inclusive, é inspirada nos seus netos, na observação dos seus netos. Na observação do adolescente, digamos assim. Muito interessante, porque você fala de uma menina apaixonada por um garoto imaturo e também sobre como as mulheres amadurecem mais cedo. É uma observação muito interessante. E aí eu gosto disso, que você traz nas suas canções reflexões para além da música, né? Para a vida mesmo. Você fala, um coração fechado não dá resultado, não atrai ninguém, né? Da canção Um Grande Bem. Não só são experiências que você viveu, tem ali uma observação muito sensível sobre o mundo, sobre as pessoas que você tá, né? E também tem um pouco de intuição, né? Uma coisa que você acha que aprendeu com a tua mãe, não foi? Com a minha mãe e depois a experiência pessoal mesmo, né? Eu não tive amores, né? Fui casado primeiramente por 24 anos e agora já estou há 28 com a Rafa. Mas a gente observa muito. A gente observa muito. E o amor é isso. O amor você tem que observar, você tem que estar disponível para deixar a coisa fluir, para você aprender como lidar com ele. Até porque ele é, para cada caso, um caso completamente diferente, sem referência. Você tem que ter a capacidade de absorver os códigos, os ensinamentos, para poder se jogar nessa questão. E aí a intuição, ela tá ali no meio, Claro, né? De claro. você saber até onde você vai, quando voltar, quando avançar, né? E você nunca teve medo de falar de amor, assim, de paixão, ao contrário de muitos homens que, assim, têm maior dificuldade para falar de seus sentimentos, tem ali, né, uma cobrança ou um jogo estipulado pelo patriarcado que ser sensível é ser frágil. E você nunca teve isso. O que te fez assim? Eu acho que a questão do amor, ela exige, em primeiro lugar, coragem. Você tem que ter coragem para se jogar num sentimento que pode te surpreender, não positivamente, em vários momentos, né? Porque é um sentimento que vai reger uma vida, uma relação. Então, ele não podia ser fácil mesmo. Ele não podia ser uma coisa palpável. O amor não é palpável. Ele é conquistável, mas ele não é palpável. Ele é uma coisa que se move, ele é uma coisa que tem uma conjuntura própria para cada indivíduo, para cada, né, para cada caso, para cada encontro, né? Para cada encontro. É uma coisa muito difícil. Eu falo bastante de amor, mas eu não sei nada de amor. Eu sou um transeunte na questão, entendeu? Eu estou aprendendo, eu estou observando. Eu acho que a grande questão é essa, observar sempre. Mas você fala com essa propriedade, então não é preciso ter sofrido muito para adquirir essa propriedade de falar de amor? Eu acho que a observação, sensibilidade, você tem que ter, né? Porque não adianta observar e passar batido nas observações. Você tem que observar e tem que estar atento para as mudanças. Você tem que estar atento para os códigos que eu falei antes, porque
Ele é uma coisa diferenciada para cada pessoa. Sim. Você falou, né, que emendou casamentos ali, você sempre foi um cara comprometido, casado, mas teve ali um intervalo entre um casamento e outro. Você namorou muito ali? Quando eu separei da Aparecida, minha primeira mulher, eu falei, caramba, agora eu vou sair matando e etc e tal, vai ser incrível. Um ano depois, encontrei a Rafa, casei de novo. Eu acho isso, eu acho que... Porque eu acho que é mais profícuo, é mais gostoso, é mais fácil você viver comprometido. Você usufrui melhor desse sentimento. Aliás, só assim você consegue usufruir desse sentimento. E eu acho que a vida torna-se uma coisa mais cheia, mais completa quando você ama. E aí já se vão mais de 25 anos. Com a Rafa, 28 fizemos agora dia 6 de outubro. Como é que faz para manter a chama acesa assim? Eu acho que, de novo, a observação. Observar o outro sempre. E perceber uma coisa, que eu não estou aqui para ensinar nada sobre amor, porque eu não sei. Mas o que eu poderia dizer com relação à minha Rafa é que a gente se respeita muito e quer que a coisa dê certo. Entendeu? Isso é um meio caminho andado. Você tem que ceder o tempo todo. Amor é ceder. Você tem que ceder, compreender, aceitar, porque a vida é dinâmica e esse dinamismo move a todos o tempo inteiro, né? A Rafa que eu casei há 28 anos não é a mesma de hoje e eu tampouco, né? Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. Total, dá trabalho. E a gente está em constante mudança o tempo todo, é isso. Mas, assim, a canção Um Affair, por exemplo, você como um grande observador, né? Ali traz uma visão libertária da relação amorosa, Sim. né? No harém, o pecado é de ninguém, tudo é de graça, nada se tem, diz a letra. Como é que você enxerga, assim, como um observador, as relações amorosas contemporâneas, esses amores líquidos, as relações abertas, não monogâmicas? Tem pesquisa dizendo que os jovens nem transam mais? Olha, eu preciso dizer antes que eu não estou falando de mim exatamente nesse disco. Sim. Quando eu falo Como de amor, observador. eu falo do amor, né? Claro. Como observador. E existe amor para tudo. Existe combinações que levam a todo tipo de resultado, né? E a coisa, quando eu falei do harém, quer dizer, para simbolizar exatamente isso que você disse, quer dizer, também é um tipo de amor. Existe também amor nesse tipo de relação. As relações amorosas, elas são várias e precisam ser compreendidas, aceitas ou não, né? Mas elas são várias. Acordos, né? Depende dos acordos. Queria falar um pouco dessa nova geração que está abraçando a sua música, né? Quando você lançou Um Brinde como single, uma versão da música sem letra foi colocada nas suas redes sociais, pedindo que as pessoas mandassem suas letras. Muitos jovens mandaram as suas próprias letras assim, muitos jovens estão descobrindo as suas músicas, estão nos seus shows. Tem uma pesquisa recente sobre o mercado de música em streaming que revelou que um aumento de 64% no consumo de artistas da MPB por jovens da geração Z. E você tem grande destaque aí entre esses nomes preferidos do público. O que você sente diante dessa renovação de um público interessado na sua música? Olha, Maria, eu sempre busquei a diversidade na música, né? Esse foi o meu mote primordial. Eu sempre achei que a diferenciação entre um gênero e outro é o que me faria feliz. Buscar isso, né? E eu busco isso desde do iniciozinho, desde que me encontrei diante de uma mega discoteca do pai de um amigo seu, lá em Márcio. Maceió. E ali ele me mostrou toda essa diversidade, eu com 13 anos apenas de idade. Aquilo foi para mim uma fábula, uma festa incrível. Músicas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, de todas as épocas, uma loucura. E essa diversidade, na minha visão, ela proporciona igualmente um público diverso. Faixa etária, classe social, racial, econômica,
no meu público tem de tudo, que eu acho que é proposto por essa diversidade que tem na minha música. Muito legal. Mas, assim, eu vejo um movimento, assim, você vai em todas as festas atualmente, não que não tocassem antes, mas eu vejo uma efervescência atual. Em todas as festas tocam as suas músicas. Há um movimento de artistas novos te citando em discos, citando trechos de suas músicas também, obras, livros, musical, né? Então, assim, tem uma Djavan mania. Eu adoro. É uma coisa muito gratificante mesmo, porque não é uma coisa fácil. Você se manter ali num estado, né, de coisas como essa é uma coisa muito difícil. Vou fazer o ano que vem 50 anos de carreira e me sinto completamente dentro, como nunca deixei de me sentir. E isso para mim é tudo. E tem aquele seu show na praia de Copacabana, no ano passado, o primeiro grande show, assim, naquele formato seu, assim, na sua cidade, né? Quer dizer, na cidade que você vive, foi um marco ali, eu acho, e reiterou a sua popularidade, que sempre esteve nas novelas, sempre teve tudo quanto é canto, mas ali eu vi muito isso, assim, continuei vendo gente de todas as idades, de todas as cores, de todas as classes sociais, de todas as maneiras, cantando suas músicas, do começo ao fim, né? É uma ótima resposta para quem a vida, enfim, em um momento da vida foi taxado de fazer música difícil, complexa. Né? É a melhor resposta, olha, não? E também uma coisa gratificante pelo fato de eu ter entregue a minha vida a isso. Eu estou na música desde que entrei nela, aos 16 anos, até hoje, trabalhando ininterruptamente. Sem fazer concessão. Fazendo só o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu sinto, né? Eu acho que talvez por isso até, que ela é tão aceita. A verdade, né? Parece. Pelo público tão vário, né? É isso, Maria. Eu estou muito feliz com o resultado de tudo isso. Como é que foi aquele show para você? Aquele show foi incrível, surpreendente até, né? Porque foi um show que não teve reprodução na televisão e teve uma busca assim, ninguém esperava, nem a própria estrutura do show esperava que fosse um público tão grande, né? Eu achei aquilo maravilhoso e é a ratificação de todo esse processo que me acompanha até agora. E recentemente você voltou à Orla de Copacabana, dessa vez num show contra a PLEC da Blindagem e o Projeto de Anistia, ao lado do Caetano, Gil, Paulinho da Viola. Foi um posicionamento político bem claro, né? Sim, eu mesmo de sempre. Né? Aliás, eu falei até com os meninos. Os meninos são esses rapazes que você citou. Que, porra, eu tô me lembrando de quando a gente fez isso há 30 e tantos anos atrás. A gente começou nessa luta pela democracia, pela liberdade, né? Pelo direito do cidadão poder escolher, se manifestar. Né? Me senti assim de novo. E vou me sentir quantas vezes for necessário precisar da minha presença. Mas eu achei um posicionamento muito contundente para alguém que foi mal interpretado em algum momento. Sim, né? Claro. Queria falar um pouquinho, assim... Você tem a contemplação, né, como instrumento primordial da sua arte, assim. Isso começou, eu lembro que a gente conversou em 2022, você me contou sobre os momentos de intimidade que você tinha com a sua mãe, que na frente da sua casa em Alagoas, ela estendia uma esteira, vocês deitavam, você deitava no colo dela e olhava as estrelas e ela te explicava sobre a natureza, as constelações. O nome das plantas e tudo. A minha mãe era uma sábia. A minha mãe ela era admirada por toda a vizinhança. Ela é como se fosse uma parteira, porque a parteira tem esse poder na comunidade, né? A parteira é a alma que rege os sentimentos naquela comunidade. A minha mãe era isso, ela não fazia parto, ela fazia outras coisas. Ajudava muito aquela comunidade, aquelas pessoas. E ela tinha uma inteligência refinada. E ela me ensinou tudo. Ela me ensinou, inclusive, o caminho das pedras. Você vai ser cantor. Ela dizia, né? Que você tem uma voz bonitinha, você vai ser cantor. E ali, Maria, naqueles momentos,
eu ligado, como sempre fui, absorvia todos aqueles ensinamentos. Não só dela, mas das outras pessoas que estavam ali conversando e tudo. Era uma delícia. O amor pela natureza, ela Isso. plantou em você, no seu Exato, coração, exato, né? exato. É muito lindo isso. Mas sua mãe trabalhava como lavadeira, né? Sustentou 3 filhos. 5. E 5 filhos? 3 dela e 2 de Dois uma irmã que sobrinhos, morreu aos isso. 26 anos de tuberculose. Exato, então. 3 filhos e 2 sobrinhos. Sozinha, seu pai, caixeiro viajante, sumiu no mundo. Viajandão. Viajandão. Galego, né? Galego de olho azul. Olho azul, 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 azul. E o que se identifica em você que é consequência desse vazio paterno, assim? Esse buraco também fez você se cobrar mais, ser um pai mais bacana, mais presente? Te digo uma coisa, o meu pai, ele deve ter feito toda a falta que todo pai faria, né? Mas a minha mãe não deixou que isso fosse determinante na nossa vida. Por isso que eu falo tanto da minha mãe, porque ela era uma pessoa, ela era uma pessoa que tinha uma força. Ela falava as coisas com a determinação, com a certeza absoluta. Ela tinha muita força, minha mãe. Meu pai não fez essa falta enquanto pai ali. É óbvio, eu teria sido diferente se eu tivesse tido um pai presente. Não sei para que lado, mas diferente, né? Mas não. Até hoje... Esse vazio foi preenchido por ela. Total. Muito. Foi tua mãe, dona do Horizonte, né? Fala muito o que a sua mãe foi para você. Inclusive sobre ter te incentivado, né? Ela dizia que você era predestinado ao canto, não era isso? E a dona Virgínia, ela morreu de congestão intestinal, não foi isso? E era uma coisa assim que ela que dava tanta força para você, não pôde usufruir, talvez, de uma condição, né, financeira. Não pôde. Naquela época, que depois você veio a conquistar. E essa condição financeira poderia, enfim, ter salvado a vida dela naquele momento. Talvez. Né? Dói um pouco ela não ter te visto... Eu sinto muito, 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 às vezes, de não ter dado para minha mãe a vida que ela merecia. Eu não pude dar enquanto ela era viva, infelizmente. Mas 5, 10 anos depois eu poderia. Mas Deus não quis assim. Ela foi aquela pessoa que brigou por todos, teve muito pouco da vida. O que ela teve muito na vida foi a chance de nos guiar, a mim e aos meus irmãos, né? Com os seus ensinamentos, com suas palavras, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu aconchego. Mas ela mesma não teve nada disso. Isso é uma coisa que me entristece, às vezes. A vida, né? A gente tem que trabalhar a aceitação também, porque é assim. Sua mãe também te deu o letramento racial. Ela era uma mulher muito consciente, né? Apesar de também ser uma coisa protetora, mais nesse lugar da proteção, né? Eu queria saber se você enxerga diferenças entre o letramento racial que ela te deu e o que você passou para os seus filhos, passa para os seus filhos. Eu acho que tudo está posto de maneira organizadíssima. A minha mãe fez o que ela tinha que fazer e eu hoje faço o que eu acho que tenho que fazer. A minha mãe queria me proteger. Quando ela dizia, meu filho, você tem que compreender que o negro não pode ir a todos os lugares, para não ser hostilizado, para não ser maltratado, etc. E tal. Hoje eu digo diferente, o negro tem que estar em todos os lugares, tem que brigar, porque a vida é de todos. O negro tem direito à vida, assim como o branco, o galego, o marrom, né? A minha mãe, ela fez o que ela tinha que fazer. Com as ferramentas que ela tinha. Claro, ela nos protegia apenas. Eu estava vendo umas entrevistas suas aqui para pesquisa dessa conversa e me deparei com uma com a Bruna Lombardi, muito maravilhosa, né? E que você faz uma reflexão muito interessante, né, sobre negritude. Você diz que a pessoa preta aprende a viver de maneira contida, se escondendo, se esgueirando, porque sabe que não é aceito pela maioria, que o foco não é dado a ela. Eu queria saber se você ainda pensa assim e saber em que medida a sua timidez está ligada a esse fato. Eu não sei se timidez está ligada ao fato de eu ser negro, ou eu já falei isso, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que se proteger de uma situação adversa é natural para qualquer pessoa, né? O branco também tem que se proteger
com relação a determinadas situações. Não essa, mas outras. Né? O indivíduo. Né? Mas eu acho que não mudou. O negro continua sendo hostilizado, sendo preterido. O negro não é aceito de maneira natural. O negro, para conseguir uma posição, ele tem que mostrar dupla capacidade, tem que trabalhar muito mais, tem que estudar muito mais para chegar no mesmo lugar que o branco chegaria com a naturalidade. Porque a sociedade formatou o mundo para o branco. É o branco que governa, é o branco que domina as ações do mundo. E eles fizeram esse mundo para eles mesmos. O negro só entra se for muito raçudo, se for muito foda. Se não for, não tem espaço. Ter sido preso numa loja de piano ao tentar comprar um instrumento foi o pior episódio de racismo que você sofreu? Isso é uma loucura. Eu estava ali para comprar um piano elétrico, um Fender Rhodes. E os caras me levaram porque não acharam que o negro podia estar numa loja como aquela, pelo menos para comprar um piano. No mínimo para assaltar, né? O Tadeu, coitado de um menino tão bonzinho. E eu também. Como é que alguém vai confundir a minha cara com a cara de um... Se bem que eu não sei quem é que tem cara para isso, para aquilo. Mas enfim, eles me pegaram. Tadeu era um divulgador que estava com você também, Tadeu, negro. Negro, exato, estava comigo. Nos levaram para... E na Praça da Sé eles fizeram uma coisa horrível. Nos levaram puxando por aqui, naquela condição humilhante. Chegaram na Praça da Sé. Na época a gente usava umas bolsinhas tiracolo, né? Todo mundo usava aquilo. Primeiro eles me pediram a carteira de trabalho. Eu dei a carteira de músico, que era a minha carteira de trabalho. Eles acharam aquilo ridículo, começaram a rir. Você vai cantar agora na prisão. E nos levaram, chegaram na Praça da Sé, acharam um pouco, pegaram as nossas bolsas, despejaram no chão. Aí começou a juntar gente, né? E alguém ali me reconheceu, ligou para a Odeon, que era a minha gravadora, e a Odeon mandou um advogado, mas eu fiquei 5 horas lá dentro, depois me levaram para a cadeia, junto com os marginais ali, 5 horas, até chegar um advogado da EMI para me tirar. Revoltante demais. Você compõe todas as suas músicas dos seus discos, você faz os arranjos, faz a produção musical, montou uma gravadora, dá conta de tudo isso. É um reflexo de quem sempre se virou sozinho e também a certeza de que de quem teve questões com outras pessoas produzindo seu disco. Você já me contou que Lilás foi o disco mais sofrido da sua vida. Isso foi uma coisa muito movida pela necessidade absoluta de ter independência. Porque Deus me deu essa música e me deu a natureza de um ser independente. É como se ele dissesse, você só vai conseguir desenvolver a sua música se você tiver independência para tanto. Você precisa mandar nas coisas para poder conseguir fazer a música que você tem que fazer. E como os exemplos que eu já dei, de você pedir para um amigo seu talentoso fazer um arranjo para uma música, ele faz um arranjo lindo, mas completamente inadequado, e você é obrigado a gravar para evitar um constrangimento. Um produtor que não entende nada de você, nem da sua música, nem de música nenhuma, mandar no seu disco. Isso é morte para mim. Já sofri tudo isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu tive que abraçar tudo. Produção, arranjos, a direção de tudo, canto, toco, escrevo. É uma loucura. É um trabalho gigantesco, mas que ao mesmo tempo é um descanso. É uma maravilha. A certeza de que o resultado vai chegar. Vai ser o que eu espero. Sim, sim. Você foi esse cara que desbravou o próprio caminho, construiu um caminho que nem havia, né? Não existia. O fato de ter sido sempre um pouco à margem, porque, né, tinha a turma da Bahia, como você já falou várias vezes, tinha a turma de Pernambuco, a turma de Minas, até do Ceará, mas não tinha a turma de Alagoas, né? Essa, digamos, certa solidão forjou o teu caminho ali, né? E forjou também o resultado disso, desde que você se tornou... Você é um pouco recluso, né? Olha, eu acho que tudo isso correspondeu à minha natureza. Se eu tivesse tido uma turma alagoana, eu não sei se eu teria aderido com a mesma coesão que fizeram os baianos, que fizeram os cearenses, os pernambucanos, porque todos eles vieram em bando para o Rio de Janeiro, né? Para o lugar do foco, né?
todos eles vieram em bando. Então, conviver ali, tanto no trabalho quanto na vida real, assim tal, foi meio que natural. Não sei como teria sido comigo, mas você sabe que quando eu toquei nesse ponto, não foi reclamando, não foi me lamentando, não. Foi apenas para falar de um fato que foi real, que aconteceu mesmo. Eu não tive esse apoio. Porque tem essa coisa de bom. Um apoia o outro, um faz uma coisa com o outro. Você vê, o Gil e o Caetano se apoiaram a vida inteira. Você falou que eu tinha inveja um pouquinho deles, principalmente por ter exatamente turma, né? por isso. Agora, os dois são extremamente talentosos, sempre foram, e não precisaria, a rigor, de um ou de outro para isso, para desenvolver os seus trabalhos. Mas a coisa afetiva, a coisa psicológica, os dois passaram momentos difíceis na vida, juntos, tiveram que ser exilados e tudo. E todos os outros também que tiveram suas histórias e tudo. Eu não tenho história para contar com parceiros. Isso eu sinto uma certa falta. Mas depois você encontrou essa turma foi atrás de você. Claro. Você foi para Cuba com o Chico. Depois a gente se encontrou, né? Eles, sempre generosos e atentos, viram que estava chegando uma pessoa que precisava ser acolhida e compreendida também, né? Porque eu tenho esse problema de ter uma música taxada como estranha, difícil, desde que eu cheguei. E eles perceberam que tinha uma coisa ali diferente, né? E eles foram muito importantes na minha vida, todos eles. Zero problema, isso é personalidade, isso é certeza de um caminho, assim, que emociona muito a gente, que a gente entende, vê a verdade da sua música e do que você acredita. Eu acho muito incrível você não ter dado nem um passo atrás. Não. Você começou a se soltar mais na época do Te Devoro, né? Antes, como você já se definiu, você era um poste. Você já falou, eu era um poste. Aí veio, não conseguia nem olhar pra plateia, cantava olhando pra baixo, assim. Aí veio o banquinho e violão, você falou, pô, pronto, tô salvo, nunca mais levanto daqui. Mas começou a dançar. Quando eu levantei, quando eu saí do banquinho do violão. Você saiu do violão. Aí fiquei com o microfone aqui, o pedestal, né? Esse foi o segundo estágio. Isso. Depois eu peguei o microfone na mão, larguei o instrumento aí. E é lindo o jeito que você é um charme dançando no palco. Você encontrou uma outra linguagem também. Eu queria saber se esse fato de dançar, de ter encontrado um lugar para o seu corpo no palco, de alguma maneira impactou, mudou, influenciou a sua música. Você pensa nisso quando você compõe? Eu acho que não influenciou a música, agora influenciou a minha carreira. Porque eu acho que a carreira se expandiu do ponto de vista de público e tudo, a partir daí também, né? Porque quando você dança, você instiga o outro a dançar também. Aí você traz todo mundo junto para aquela coisa, para aquela dança e tudo. Depois que eu comecei a dançar, eu senti que o meu público não só aumentou, como ele se fragmentou em vários tipos de público, digamos assim. E as pessoas falam que adoram o meu show para ouvir e dançar, né? Isso é ótimo. Não tem volta, é um caminho sem Eu acho que não tem. Eu às vezes penso, gente, mas eu não vou poder manter isso, ficar dançando o tempo todo. E é chato, porque daqui a pouco as pessoas não vão gostar mais de me ver dançando. Como é que eu vou continuar nesse negócio? Mas aí eu relaxei. Não tem como, até porque você é elegantérrimo, você tem um corpo, você é muito em forma, né? E você tem um estilo, né? Assim, as roupas que você usa, você pensa naquele figurino também todo, você vai tirando algumas camadas, isso joga com a sua movimentação. É um jeito de ocupar. E joga também com o público, né? Você seduz. Seduzir, amor, seduzir. Bom, se Milton, Beatles, Luiz Gonzaga e toda aquela discoteca, né, do pai do Márcio, seu amigo, foram influências brutais ali para você no início da sua carreira, queria saber hoje, tem alguma coisa batendo? Tem alguma coisa que te influencia, que você ouve nas novas gerações ou você bebe na fonte? Tem alguma coisa que tá te tocando, assim?
Maria, hoje eu escuto muito o que meus filhos e netos escutam. O que eles escutam? Eu não sei, eu não saberia falar os nomes, porque eu escuto meio que en passant. Eu não fico muito ali. O Inácio, de vez em quando, vem e me mostra uma coisa. O Inácio é seu filho mais novo. O Inácio é meu filho mais novo. Aí 15 vem o B. anos? Não, 19. 19. Não, 18. Não, vai fazer 19 agora em dezembro. Aí tem o Gabriel, que é o filho do Max, que é um neto. Tem o B, que é o filho do João, que é outro neto. E eles têm uma banda agora chamada Trivia, que são 3 Vianas, né? Que legal. Que vai estrear há pouco. Eles, inclusive, vão participar do programa que eu vou fazer do Serginho Grosman na Globo. Oh, que bacana. Eles vão cantar também, vai cantar comigo o Açaí, e vai cantar 2 músicas deles, né? Você não tem vontade de fazer um show em família, não? Olha, isso é uma coisa que está prometida há tantos anos, prometida entre nós mesmos, né? Mas é difícil, porque cada um tem uma agenda, cada um tem um interesse, é difícil reunir. Mas quem sabe um dia vai acontecer. Você falou ali, né? Ah, é uma coisa de passa um filho, passa um neto, é tudo misturado, né? Filho, neto. Tudo a mesma idade, né? Tudo a mesma idade. Muito bom. Porque os sobrinhos, por exemplo, são mais velhos do que o Inácio. Né? Os dois já têm 19 e o Inácio ainda tem 18. Muito bom. E totalmente diferente. Você foi pai em diferentes épocas da sua vida. Sim. E deve ter sido pais muito diferentes para cada filho, né? Claro. Eu quase, dessa última geração, eu quase que sou mais filho do que pai, né? Porque, olha... De Flávia... Exatamente. Eu costumo dizer que o indivíduo, ele só é um indivíduo completo depois que ele é pai ou mãe. Porque o que se aprende com os filhos... É uma ilusão achar que você ensina os filhos. Você mais aprende do que ensina. Eu tenho aprendido muito com os meus filhos, aprendi com os primeiros e estou aprendendo muito com esses agora. Mas e quem não quer ter filho? Ótimo também. Vai ser um indivíduo diferente. Mas eu acho que os filhos dão ao indivíduo a completude, aquela concreteza de ser humano, entendeu? E para isso você tem que deixar existir, né? Não ficar tentando o tempo inteiro impor ou claro. Ensinar. Ouvir também, receber também. Ouvir principalmente. Ouvir principalmente. Bem, você enfrentou o tremor essencial, né? Uma doença que está ligada à privação de sono, que você me explicou. E muita gente confundiu com Parkinson e tal. Eu queria saber como é que está a sua saúde agora, aos 76 anos, e se você está dormindo bem. Estou dormindo bem, é essencial dormir bem. Comer bem e dormir bem, eu acho que é a mola da vida, não é? Tem mais coisa aí. Claro, mas aqui basta dizer isso, que já dá para completar a questão. Não, sim, eu durmo bem, aliás, eu dormi muito bem de ontem para hoje, e como muito bem. A Rafa é muito rigorosa nessa coisa da comida, né? Uma comida saudável, sem gordura. Ela que cuida da comida? Ela é que cuida da comida. Do cardápio. Ela que cuida do cardápio. Ela que diz, faz assim, faz assado e tal. Você lava a louça? Eu sou meio inútil assim dentro de casa, entendeu? Eu só dou força. Ah, beleza, faz e tal. Mas eu não faço muita coisa. Eu não tenho tanta habilidade. Para você ter uma ideia, eu nunca consegui fazer um ovo. Por uma razão simples, eu não sei quebrar. Quando eu tento quebrar, cai casca, cai tudo dentro da panela. Desajeitado. Não consigo. A Rafa já tentou me ensinar, a Eliane tentou me ensinar. Eu aperto com muita força, eu não tenho a medida para apertar para sair. Tá tudo no violão, você né? sabe que isso é uma frustração? É. É uma frustração. Porra, eu tenho que servir para alguma coisa. Né? Não saber fazer um ovo é um absurdo. Eu passo fome se não tiver ninguém que faça. Olha que coisa horrível. Ficou tudo pro violão. Né? Não é? Mas eu nem toco esse violão todo para justificar esse... ainda é humilde. Mas aí você come carne? Como é que não como carne vermelha. Há quanto tempo? Há quase 30 anos. Não fumo. Álcool é pouquíssimo, quase não bebo. Eu não consigo mais tomar uma taça de vinho sem sair do meu normal, entendeu? E eu odeio a sensação de embriaguez. Todo mundo adora, né? Eu tenho um amigo que fala assim, pô, se eu tiver para ficar bom, eu tomo remédio. Eu bebo para ficar bêbado. Tá certo ele. Eu não gosto da sensação da embriaguez. A sua relação com o álcool, com as drogas, foi assim a vida inteira? A vida inteira. Eu nunca fui de droga, assim. Maconha, uma vez ou outra e tal, mas droga mesmo, pesada, nunca, nem experimentei. Álcool muitíssimo que é droga pesada, pouco. Né? Álcool, basicamente vinho, mas até agora nesse momento, nem vinho mais. Queria saber como a maturidade, na verdade, assim,
com a maturidade né, e a experiência da vida, a forma com que a gente vê a morte vai mudando, né? Conforme você está longe, aí você vai chegando perto. Como é que a sua percepção sobre a finitude evoluiu ao longo dos anos? Como isso se reflete na sua vida e na sua arte? Você pensa no fim? Olha, eu não vejo a morte porque eu nem olho para ela. Me recuso. Mas o que eu quero que fique claro é o seguinte: eu entendo a morte como uma mera passagem para uma outra escala, digamos assim, né? Para outra dimensão. Acredito na reencarnação, acredito piamente. Eu acho que é aqui que você tem que se preparar para a próxima encarnação, para a próxima dimensão. Você tem que fazer as coisas de maneira certa, né? Eu acho que o problema moral, ético é fundamental. É fundamental para qualquer pessoa. Uma pessoa que não tem ética, que não tem moral, eu nem chego perto, só se eu não souber, entendeu? Porque contamina. O indivíduo nasceu para ser íntegro. Ele pode ser íntegro, se ele quiser. É claro que você ser uma boa pessoa, você ser uma pessoa com um caráter distinto, maravilhoso, é preciso também você ter um pouco de sorte. É preciso você buscar essa sorte, saber buscar essa sorte. Porque às vezes ela não está, essa condição não está exatamente ao seu alcance. Mas ela existe e você tem que brigar por ela. E você já se sentiu, já esteve diante da morte? Em alguma situação na sua vida que te deu um gostinho? Ou você falou que nem pensa, né? Então o medo é uma coisa que você não tem diante da possibilidade de morrer. Exato, porque eu não penso, eu acho que a morte é inerente a todo indivíduo, você nasceu para passar por ela, mas eu não tenho exatamente medo. O que eu tenho medo da morte é da dor que ela pode produzir. Mas a passagem... Você já está vivo para isso. Exatamente. Mas a passagem, você deixar de ter o que você tem aqui, eu não tenho esse problema, porque eu acho que eu vou ter algo melhor. O que você espera desse disco? Como é que você acha que ele vai encontrar o público? Tem expectativa? Você pensa sobre isso? Olha, eu espero que esse disco ele seja mais um instrumento para as pessoas se posicionarem diante da vida de maneira amena, de maneira produtiva, de maneira feliz, entendendo que viver sem buscar a felicidade, sem buscar um entendimento com os seus pares, seja família, seja amores, seja amigos, não resulta numa coisa boa. Você tem que pensar que convivendo com essas pessoas, nessa conjuntura, que você vai poder construir uma vida que vai te levar a uma boa morte, digamos assim, já que a gente está falando de morte. Lindo. Você pretende continuar fazendo disco de 2 em 2 anos? Mais um pouquinho? Eu pretendo continuar fazendo disco enquanto eu puder, entendeu? Porque hoje em dia já não é mais 2 anos, porque não há tempo para isso. Só 1 ano e meio eu fico no palco, né? Aí tem que preparar. 3 anos eu acho que é o tempo que eu tenho ficado. 2 anos e meio, 3 anos. Pretendo sim, porque não depende de mim. A minha existência depende desse trabalho. Eu preciso fazer para me sentir feliz, para me sentir vivo, para me sentir útil. Você já está pensando no show, na cara do show? Há mais de 2 meses que a gente está pensando. Vai contar alguma coisa? Não tenho muito para contar, porque é tudo mais coisas ligadas assim às internas, digamos assim. Mas você tem uma característica muito forte nos seus shows, que é a mensagem com relação à natureza, né? Que é uma coisa que permeia não só a sua música, como esteticamente os vídeos nos seus shows. E você pensa sobre isso, esse momento que a gente está vivendo também? Eu acho que a natureza é tudo, mas eu podia te dizer que nesse show a gente vai trazer, talvez até mais do que no show anterior, a arte. Vai dar foco na arte, entendeu? De alguns artistas e tudo. Porque eu acho que você viver em conexão com a natureza, procurando dar vazão à natureza e permitir que ela aconteça sempre, você está cuidando da vida. Muito obrigada. Adorei, Maria. Adorei, adoro você. Que bom. Obrigada, Wendy. Adorei mesmo.